Oi, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de sofá e dessa vez eu vou falar sobre o medo que algumas pessoas têm de envelhecer. Eu sou Judite Nogueira, médica, professora universitária e escritora, e um dos meus livros foi justamente sobre esse tema que eu gosto muito. O título do livro é Memórias de uma Envelhecente e não por acaso o subtítulo é O Lado Bom de Envelhecer. E por que isso? Por que eu tive essa ideia? O lado bom de envelhecer precisa ser falado, porque o lado ruim todo mundo fala. Desde que eu nasci, desde que eu era criança. Aliás, essa foto aqui é de quando eu tinha 2 anos de idade, agora eu tenho 51 anos e desde que eu nasci só escutava coisa ruim sobre envelhecimento, só coisa ruim. E naquela época também, década de 60, vocês imaginem, né? 30 anos uma pessoa já era considerada velha, 40 anos, então eu ouvia as coisas mais horríveis, mais absurdas sobre os 40 anos, aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas. Ai, chegou nos enta, né? A idade dos 40. Ai, chegou nos enta, agora tudo degringola, tudo fica ruim, tudo é uma porcaria. Agora é que aparece tudo quanto é doença, como se a vida acabasse nesse período. E eu nunca acreditei muito nessa história não, nunca achei isso daí muito razoável. Depois, estudando medicina, mais ainda, eu comecei a observar que muitas das coisas que as pessoas atribuíam à idade, na verdade eram doenças, e doença não é sinônimo de velhice. Aí está um erro muito comum que as pessoas cometem, associar a velhice necessariamente ao adoecimento, e não é assim. Tanto é que as doenças podem aparecer em qualquer idade, e uma das idades que mais apresentam doenças é justamente a primeira infância, os bebês, os recém-nascidos, né? Quem tem filho sabe do que eu estou falando, quem tem nenenzinho aí em casa sabe muito bem do que eu estou falando. Tanto que existem as chamadas doenças próprias da infância. É uma fase em que há muita doença, há uma mortalidade muito grande. Então as pessoas não param para observar isso e ficam repetindo bobagens, ficam repetindo preconceitos, como se necessariamente o passar do tempo tivesse que trazer problema para a gente. Então já começa por aí, né? Muitas das coisas que se atribuem a idade, na verdade, deveriam ser atribuídas ao sedentarismo, aos maus hábitos de vida, e esses problemas vão se acumulando e vão causando, claro, com o passar do tempo, uma maior incidência de aparecimento dessas doenças, mas não em todo mundo, então depende do indivíduo também, né? Uma outra questão que eu observei é que quando eu resolvi escrevi o livro, tal, muita gente reagiu de uma maneira absurda, morrendo de medo, cagaço. Então eu comecei assim, por observações que as pessoas faziam, dava para perceber que a pessoa estava com tanto medo e ficava tão aborrecida de alguém ter ido lá, escrito um negócio pra gente falar abertamente sobre essas coisas, para entender, mas não. Algumas pessoas têm tanto pavor, mas tanto pavor, que só o simples fato de alguém ter escrito parece que é uma coisa horrorosa. E eu escutei cada coisa. Eu escutei de uma geriatra, ficou muito revoltada e falou: o quê? Como é que você está falando isso? O lado bom de envelhecer. Como é que pode ter lado bom de envelhecer? Você vai ver depois que você passar pela menopausa. Olha, gente, eu comecei a escrever esse livro aos 38 anos. Publiquei aos 49. Eu já estava passando pelo climatério, não tive problema nenhum. Hoje em dia eu tô com 51, menopausa, ó, já passou rapidinho, não deu tempo nem de falar tchau, gente. Eu falei tchau, ela já estava pelas costas, não aconteceu nenhum problema. Então, mais uma coisa, as pessoas ficam imaginando um demônio, uma coisa desgraçada, só falam coisa ruim, gente. Eu só escuto falar coisas horríveis, calamidades, da menopausa, dos 40, dos 50. Então as pessoas vão criando um monstro, né? As pessoas jovens já começam a ouvir coisas ruins. Ninguém fica escutando coisa boa, ninguém fica construindo uma expectativa boa. Então todo mundo, homens e mulheres, mulheres mais ainda, porque tem a questão da menopausa e outras questões de vaidade aí, que a gente pode até conversar um dia só disso.
E as meninas, as moças jovens ficam com pavor, achando que vão passar dos 40, a vida acabou, vão passar dos 50, vão menopausar, acabou a vida, vão perder a beleza, vão perder a feminilidade, vão sofrer, vai ser uma coisa do outro mundo, a saúde vai acabar. Nada disso, gente, para com isso, tá? Foi tudo muito tranquilo quando você se preparou a vida inteira para isso. Você cuidou da tua saúde a vida inteira, sabendo que você ficaria velho, sabendo disso. Então, tem muito disso também. A velhice que a gente vai ter, e muita parte se deve à maneira como nós pensamos sobre ela, a maneira como nós recebemos. E se você recebeu com alegria, com felicidade, sempre pensando assim, com certeza tem um lado bom, não pode ser só coisa ruim, né? E eu sempre pensei nisso. Outras coisas que eu escutei, comentários sobre ter escrito esse livro, algumas pessoas da minha idade, hein, ou mais velhas, ficaram com muita raiva e falaram assim: como que você está falando sobre uma coisa que nem aconteceu? Para que você está falando isso? Isso nem aconteceu. Gente, para, né? Pessoa da minha idade, me poupe, e não está enxergando o que está acontecendo. Qual é o medo? Qual é o problema? E eu fui escrever artigos para revistas, né? Revistas especializadas de medicina, de psicologia. Fui levantar bibliografia e muitos intelectuais, muitas pessoas famosas que escreveram vários livros famosos sobre isso, também foram pegas de surpresa, porque muita gente não achava que ela estava envelhecendo, nunca parou para perceber isso. E muitas dessas pessoas ficaram chateadas sim, porque ouviram de fora os outros os tratando como velhos, chamando de senhor, de senhora, e a pessoa se melindrou, ficou preocupada. Como? Eu envelheci, eu não tinha percebido. A gente para, né? Vamos perceber a nossa vida, vamos tomar conta, vamos aproveitar nossa vida. O envelhecimento não é nenhum bicho-papão. É diferente de doença. Doença é ruim em qualquer idade. Isso é outra história. Mas a gente não pode ficar associando as duas coisas, hein? Então, nós temos que pensar isso. E isso é uma coisa importante, porque o Brasil é um país que está ficando cada vez mais velho. A nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Isso deveria ser bom, deveria ser um motivo de felicidade. Mas como a nossa cabecinha de terceiro mundo, de cultura latina, que imagina tudo um monstro, que vive para as aparências e não pensa em qualquer outra coisa que não seja isso, já não está lidando direito com a questão, né? Então, infelizmente, nós somos um país que está ficando velho sem ter ficado rico e sem ter ficado culto e sem ter melhorado aquela cabecinha do terceiro mundo, né? Vá perguntar para uma alemã, para um alemão, por exemplo, se eles estão preocupados de fazer 50 anos, se eles acham que isso é ruim. Vá perguntar para você ver o xingo que você vai levar na orelha, onde já se viu. Eles vão falar: cresça e apareça, né? Vire adulto. Então, nós temos que parar para pensar. Nós vamos viver mais tempo? Que bom, a gente deveria ficar feliz. Fico muito feliz de estar envelhecendo, que para começar significa que eu não morri jovem, estou aqui, estou muito contente. Eu espero ficar muito mais velha. E nós temos que lembrar de uma outra coisa: como a expectativa de vida é maior, nós vamos viver mais como velhos. Essa expectativa maior não vai aumentar a nossa infância nem a nossa adolescência. É a fase como velhos, é a fase como maduros, idosos, que nós vamos ter prolongada. Então, se nós não entendermos isso, se nós não nos prepararmos para essa fase, nós vamos ter o que a gente vê na maioria dos casos: gente sofrendo, cagando de medo, morrendo de medo, com pavor, tá? Tem gente que tem um pavor danado e fala as coisas mais absurdas aí, aquelas babaquices, né? Ai, a idade tá na cabeça. Ai, meu espírito é jovem. Gente, desculpa, inocente.
A idade não tá só na cabeça não, tá? A idade tá na cabeça, a idade tá nos dentes, a idade tá nas articulações, nos pulmões, nas artérias, etc. E daí vai para baixo, tá bom? Não vou mencionar o que tem daí para baixo, que você sabe muito bem, tá? Então, não adianta ter essa ideia bobinha. E tudo que as pessoas falam, tentando falar das coisas boas da velhice, há tanto preconceito que as pessoas só conseguem falar bem da velhice se for comparando com alguma coisa da juventude. Por exemplo, ele é velho, mas tem uma criança interior, mas tem a alma de jovem. Mas vai lá se meter a fazer um monte de coisa que nunca fez na vida, mas quer fazer tudo para mostrar para os jovens que ele ainda é o bom, que ele é melhor que os jovens. Não precisa, né, gente? A pessoa de mais idade pode fazer o que ela quiser. Eu também comecei a correr depois dos 41 anos, faço um monte de coisa. Mas você tem que fazer se você tiver vontade, por você. Não para ficar mostrando para os jovens que você ainda consegue. Ridículo, né, gente? Vamos tentar ser felizes, vamos ser saudáveis e vamos encontrar na própria idade, no próprio envelhecimento, as coisas boas que essa fase certamente tem. E não ficar pensando que perdeu alguma coisa. E sempre pensar que nós ganhamos. É assim que eu me sinto, tá? Se você desejar conhecer mais do meu trabalho, você procure esse livro em que eu falei sobre isso e muitas outras coisas, Memórias de uma Envelhecente, e eu vou voltar a falar sobre esses assuntos que são muito importantes, tá bom? Um beijo para você e até a próxima.